O texto de Colossenses capítulo 4, versículo 6, nos mostra como devemos falar com os outros. Diz assim, que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal. Vamos responder 3 perguntas. A primeira, o que são palavras agradáveis? Segunda, por que palavras agradáveis são tão importantes? E por último, como podemos aprender a falar de modo agradável? Então, o que são palavras agradáveis? A palavra agradável tem um significado especial. Paulo usou essa palavra grega traduzida aqui como agradável mais de 100 vezes em suas cartas. Mas por que essa palavra é tão especial? Bem, essa palavra também pode ser traduzida como bondade imerecida. Em alguns casos, ela pode ser traduzida como um presente bondoso. Se substituirmos, ficaria assim, que as suas palavras sejam sempre um presente bondoso. Podemos comparar essa ideia com as palavras do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, e vamos ler a parte B, do versículo 29. Somente o que for bom para a edificação, conforme a necessidade, para transmitir aos ouvintes o que é benéfico. Mas veja o que ele disse na parte A desse versículo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida ou podre, conforme a nota. É uma comparação forte. Bem, já deve ter acontecido de uma comida apodrecer dentro da sua geladeira. Por fora, parece boa, mas quando abre a tampa e sai aquele cheiro horrível, você já vira a cabeça, coloca a tampa e joga fora a comida o mais rápido possível. Agora, imagine uma conversa com um amigo achegado. Você espera ouvir dele coisas boas, encorajadoras. Mas, ao invés disso, ele fala coisas maldosas, negativas, sobre uma pessoa ou uma decisão da organização. Que triste! Suas palavras têm um cheiro terrível, mas infelizmente não dá para virar a cara assim como faria com aquela comida podre. Então devemos como que colocar uma tampa nessa conversa e jogar fora. Tenho certeza que todos nós já tivemos uma conversa assim, seja falando ou ouvindo essas coisas. Vamos à nossa segunda pergunta. Por que palavras agradáveis são tão importantes? Vamos ler um texto aqui em Tiago, no capítulo 3, e note o que diz no versículo 6, Tiago 3:6. A língua também é um fogo. A língua representa um mundo de injustiça entre os membros do nosso corpo, pois contamina todo o corpo e incendeia por inteiro o curso da vida. Suas chamas vêm da geena. Então, quem está sujeito à geena? Aquele que usa mal a sua língua. Jesus disse a mesma coisa. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 12. Vamos ver as palavras de Jesus no versículo 36. Ele diz: Eu lhes digo que os homens prestarão contas no dia do julgamento por toda declaração sem valor que fizerem. Mas Jeová não vai nos julgar pela pessoa que nós somos por dentro? Isso mesmo. Vamos ler o versículo 34 e veja o que diz na parte B. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Pode até parecer que a pessoa falou sem pensar, mas na verdade ela falou o que está no coração. Jeová julga as pessoas por aquilo que elas são por dentro e pelo impacto que as suas palavras têm sobre os outros. E Jeová nos dá um excelente exemplo
em usar palavras bondosas e agradáveis. Vamos ver aqui no livro de Zacarias, capítulo 1, e veja o versículo 12 desse capítulo. Aqui, um anjo está conversando com Jeová. Nesse relato, podemos ver que o anjo está muito aflito. Parecia que a adoração falsa estava aumentando, e enquanto isso, a adoração verdadeira era deixada de lado. E o anjo diz o seguinte no versículo 12: Ó Jeová dos exércitos, até quando negarás tua misericórdia a Jerusalém e às cidades de Judá, com as quais ficaste indignado por esses 70 anos? Agora veja o versículo 13. Com palavras bondosas e consoladoras, Jeová respondeu ao anjo que falava comigo. O relato não mostra o que Jeová falou, mas sabemos que Jeová é bondoso e agradável. E como nós podemos aprender a falar de modo agradável? Essa é a nossa terceira e última pergunta. Vamos destacar 2 princípios dentre muitos que poderíamos mencionar. O primeiro está aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios 5, 1. Aqui diz: Portanto, tornem-se imitadores de Deus, como filhos amados. Sabemos que as crianças imitam os pais. Elas gostam muito de imitar os seus pais. Elas amam fazer alguma coisa por eles. Imagine uma menininha que dá um presente para sua mãe. É verdade que muitas vezes é um presente simples, mas para a mãe é muito especial. Por quê? Porque sua filha está imitando o seu exemplo. Ela viu a sua mãe ser generosa e agora está fazendo o mesmo. E a mãe fica muito feliz com isso. E é o mesmo com Jeová. Quando imitamos a Jeová, ele se sente muito feliz. Mas para fazermos isso, precisamos ser pessoas gratas. Mas por quê? Porque para imitarmos a Jeová, precisamos aumentar a nossa gratidão a Ele. Então, todo dia, agradeça a Jeová. Sempre agradeça a Ele por tudo. Nós nem temos ideia do quanto Jeová está fazendo por nós. Mas, se sempre agradecermos a Ele, todo dia, procurar agradecer por tudo que Ele faz em nossas vidas, vamos ter profunda gratidão e admiração por Jeová. E quanto maior for a nossa admiração pelo nosso Deus Jeová, maior será a nossa vontade de imitar a Ele. Mas não precisamos nos sentir incapazes e pensar: eu não consigo imitar a Jeová. Não! A única coisa que a pessoa precisa é ser grata e ela vai conseguir imitar a Jeová. O segundo princípio que podemos mencionar é o que está em Colossenses 4:6, que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Nos tempos bíblicos, as pessoas não tinham geladeira. Então, para eles preservarem a comida, eles colocavam sal, temperavam a comida com sal. Assim, a comida não ficava estragada. Nossas palavras agradáveis, devem preservar a dignidade das pessoas. Devem preservar o amor e nossas amizades, que durarão para sempre. Para falarmos de modo agradável, precisamos ser pessoas gratas, então sempre procure ver o bom nas pessoas. E use as suas palavras para incentivá-las a continuarem assim. Costuma ser mais fácil falar coisas bondosas para quem amamos, não é? Então, irmãos, não importa o que estamos passando, como estamos nos sentindo, seja sempre agradável. Nunca é errado ser bondoso, fazer algo de bom. Não desista, e que as palavras do Salmo 19:14
sejam o nosso alvo, que as palavras da minha boca e as reflexões do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Jeová, minha rocha e meu redentor.